Bem, alunos, então essa é a nossa quarta aula de ressonância e é interessante observar que nós já avançamos muito, né, com relação à formação da imagem. Nós já vimos para que serve o magneto, nós já vimos qual a utilidade dos átomos de hidrogênio, por que nós utilizamos os átomos de hidrogênio, já vimos a questão de formação propriamente dita, ou seja, o alinhamento do átomo de hidrogênio no eixo longitudinal por causa da influência de B0, o pulso de radiofrequência, ao atingir o átomo de hidrogênio, que ele perde justamente esse equilíbrio, ele cai e aumenta a magnetização transversa, a expulsão dessa energia da magnetização transversa por causa do declínio de indução livre, a diminuição da voltagem e a volta da influência de B0. Né? Então vamos falar agora especificamente da recuperação e do declínio, tá certo? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai comentar é sobre a questão de ponderações. As imagens em ressonância magnética são divididas em ponderações. Nós temos duas ponderações base. Existem infinitas, inúmeras. Até nesse material tem uma parte falando só sobre os tipos de ponderações aplicadas. E o que são ponderações? Ponderações são sequências na ressonância magnética que têm determinadas utilidades. Por exemplo, o T1 demonstra mais a gordura, o T2 demonstra mais o líquido, o dP já é a fusão, a densidade de prótons, ela é a fusão justamente da saturação do T1 e T2. Existe o STI, que ele é próprio para osso. Então, cada ponderação criada na ressonância magnética, ela tem uma função específica. Serve para ver determinadas estruturas, serve para demonstrar determinadas patologias. Então, nós temos que observar que as ponderações em ressonância não têm fim. Tanto que, assim, atualmente, se você tem a capacidade, tem a bufufa para comprar uma ressonância magnética, no momento que você compra o equipamento, todo mês a GE, a Siemens, a Toshiba, as empresas que fabricam as ressonâncias, elas produzem mais e mais ponderações. Então, a GE chega para você e entra em contato. Olha, nós criamos uma ponderação que serve para mostrar patologias do canal lacrimal. E se você diz que quer, você paga, claro que isso não é de graça, é muito caro por sinal, e eles enviam para você por download, tipo um jogo de videogame, tipo um aplicativo que você baixa no celular. Essa ponderação ela é instalada na ressonância e a ressonância vai trabalhar com aquela ponderação para gerar as imagens. Uma coisa interessante de observar é a questão de voltagem, certo? Nós temos que observar aqui o que é a recuperação, como nós falamos antes. A recuperação é a volta da influência, que é a volta da influência do átomo de hidrogênio ao plano longitudinal, ou seja, ao B0, meu campo magnético. E essa volta da influência, ela é exponencial, ou seja, ela vai do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% da volta. A mesma coisa é meu plano transverso. Quando eu perco, quando eu tenho um declínio, já é a diminuição. Ela vai de 100, 90, 80, 70, 60, ou seja, é aquilo que eu comentei com vocês. É um cabo de guerra. Ora, o B0 está puxando meu átomo de hidrogênio, ora, meu plano transverso está puxando, ou seja, fica aquela briga. Mais energia para um eixo, menos energia para o outro, mais energia para um eixo e menos para o outro. Isso é interessante observar. E é justamente a quantidade de energia aplicada nessa diminuição, ou seja, no seu declínio de indução livre, que vai gerar a ponderação. Se você tiver uma escalazinha, é como acelerar um carro. Se acelera o carro, ele vai do 0 ao 100. Então, eu estou ganhando velocidade, eu estou ganhando energia. Então, imaginem que cada velocidade daqui a 10 km, 20, 30, 40 e 50 é uma quantidade de energia. Essas quantidades de energia é que são utilizadas para gerar as ponderações. No caso do T1, nós vamos estudar daqui a pouco, é 63% de energia suficiente para gerar uma ponderação T1. Mas existem ponderações que usam 60, existem ponderações que usam 40, que usam 30. É sempre pensar que nós estamos trabalhando com energia, tá certo? Então vamos dar uma lidazinha aqui no slide, a gente vai explicando devagarzinho cada um desses fenômenos, tá certo? Olha, durante o relaxamento, lembra do relaxamento? Relaxamento é justamente quando o átomo de hidrogênio pega toda aquela energia que ele absorveu, justamente do pulso de radiofrequência, e libera essa energia. Durante o relaxamento, o átomo de hidrogênio, eu não vou ler vetor de magnetização exponencial, porque é complexo, o átomo de hidrogênio libera a energia da radiofrequência absorvida e retorna ao B0. Ou seja, houve um relaxamento, o átomo de hidrogênio ficou mais uma vez leve, então voltou para o B0. De maneira simultânea,
porém independente. Os momentos magnéticos do átomo de hidrogênio perdem a magnetação transversa devido à defasagem, ou seja, o átomo de hidrogênio está aumentando a energia para B0, mas ao mesmo tempo que está diminuindo a energia do meu eixo transverso, está aqui embaixo. Aqui embaixo. O eixo transverso está aqui, o eixo longitudinal está aqui. Então, quando ocorre o relaxamento, ele volta para B0, ele está aumentando de 0 a 100 no meu eixo longitudinal, mas ele diminuiu de 100 a 0 no meu eixo transverso. Lembre-se que é uma troca de energia. O relaxamento leva justamente à recuperação da magnetização do plano longitudinal e ao declínio do plano transverso. Isso já cansamos de falar. A recuperação da magnetização longitudinal é causada por um processo designado como recuperação T1. Esse T é de time, então é do tempo T1. Então, a recuperação ela vai ser responsável pela ponderação T1. O declínio da magnetização transversa é causado por um processo designado como declínio T2. Ou seja, estou falando das duas ponderações base em ressonância magnética. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui, para a gente editar. Isso aqui, ó, pronto. Isso aqui são os três principais tipos de ponderações que nós encontramos em ressonância. Volto a comentar a vocês, são inúmeras as ponderações, não tem fim, todo dia é criado uma. Então, olha, observem aqui a diferença dessa sequência T1 para essa sequência T2. Se vocês observarem, é um crânio, né? É um crânio. Essa minha ponderação T1, ele me apresenta um tipo de imagem. Essa minha ponderação T2 me apresenta um outro tipo de imagem. E eu tenho ainda a ponderação BP aqui, ó, densidade de prótons, que me apresenta outro tipo de imagem. Se nós formos observar direitinho, todas as três são as mesmas imagens. Uma sequência sagital, médio sagital do crânio. Então, essa estrutura aqui demonstrada em T1 vai me dar uma explicação para determinados diagnósticos. Essa T2 vai me dar uma explicação para determinadas outras patologias e aí vai. É interessante observar que um exame de ressonância, ao contrário da tomografia computadorizada, não é só uma aquisição, são várias. Então, por exemplo, uma coluna lombar, eu começo com um sagital T2, depois um sagital T1, um sagital STIR, um axial T2, um axial T1, ou seja, cada uma dessas ponderações vão me mostrar determinadas estruturas ou vão me responder sobre determinadas patologias daquela estrutura que está sendo estudada. Então, as estruturas de base que nós vamos ter é o T1 e T2. Vamos lá. Então, minha recuperação vai ser responsável, minha recuperação que é a volta da influência de B0, pela ponderação T1. Já meu declínio vai ser responsável pela minha ponderação T2. Vamos dar uma olhadinha aqui só na recuperação T1. A recuperação T1 é causada pela perda, é causada pelos núcleos liberando sua energia no ambiente, o retículo circundante, e é frequentemente designado como relaxamento do retículo de spin. A energia liberada do retículo circundante faz com que os núcleos recuperem sua magnetização longitudinal, magnetização do plano longitudinal. Isso já cansamos de falar, né? Isso aqui, traduzido em miúdos, está lá, ó, sob influência transversa, né? O plano de magnetização transversa está completo, cheio de energia, ele liberou essa energia, ele volta para o B0, né? A razão da recuperação é um processo exponencial, ou seja, o que é exponencial? É algo em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é exponencial. Então, do mesmo jeito que ocorre o crescimento, 10, 20, 30, 40, 50, ocorre a diminuição. 50, 40, 30, 20, 10. Sempre dessa forma. Nunca pode ser 100, 20, 80, 10. Nunca. É exponencial. 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. A razão da recuperação é um processo exponencial com o tempo de recuperação constante denominado T1. Esse é o tempo necessário para a recuperação atinja 63% de sua magnetização longitudinal do tecido. Ou seja, se você for olhar esse esqueminha aqui, ó, nós temos o meu processo crescente da energia, da recuperação, o meu plano longitudinal, ó, liberou a energia, a influência magnética dele, ó, começou a crescer. Ou seja, ele foi do 0 até o 100, está aqui o meu 100, ó, e aqui o 0. No momento em que ele atingir 63% dessa energia, do aumento da energia do plano longitudinal, ou seja, da recuperação, eu vou ter energia suficiente para formar o meu time 1, né, o meu T1. Então, olha, o relaxamento T1 leva à recuperação da magnetização longitudinal devido à dissipação da energia para o retículo circundante, ou seja, o átomo vai liberar essa energia, a energia vai para a bobina, vai para a antena,
e no momento em que ele recupera, ao atingir 63% da energia, eu tenho a minha ponderação T1. É interessante observar, porque toda essa gama aqui, ó, desse crescimento de energia, nós podemos criar várias sequências. STI, gradiente, TOF, existem inúmeras sequências que são criadas justamente com esse crescimento da energia. Já o meu declínio T2, olha, o declínio T2 é causado pela troca de energia entre os núcleos vizinhos, ou seja, a troca da energia é causada pela interação dos campos magnéticos de cada núcleo com seu vizinho. É frequentemente denominado relaxamento de spin e acarreta o declínio ou perda da magnetização transversa. Então, do mesmo modo, só que inverso, eu estou falando em perda. Então, se eu estou falando em perda, eu estou falando em uma curva descendente. Está aqui, ó, 100% da energia da magnetização e ela começa a cair. Vai descendo, descendo, descendo até o zero. Então, o que acontece? Quando ela perde e atinge apenas 37% de sua energia, é o suficiente para obter minhas imagens em uma ponderação T2. Aqui, olha, o relaxamento T2 leva à perda da energia da magnetização transversa devido à interação entre seus campos magnéticos e seus núcleos adjacentes. Se você for parar para pensar de forma prática, 37 mais 63 é 100%. Então, é por isso que o fenômeno ele é simultâneo. Ao mesmo tempo que ele está aumentando, certo? A magnetização do plano longitudinal, que é o meu B0, ele está diminuindo a magnetização do plano transverso. Então, ao atingir 63%, no meu T1, na recuperação, eu tiro essa energia do aumento da magnetização para gerar minha ponderação T1. E ao perder esses 63%, ele fica só com 37% da diminuição da energia do declínio de indução livre, é o suficiente na antena para a máquina gerar minha ponderação T2. Então está aqui, olha, mesmo esqueminha de crescimento da influência do meu B0 quanto a diminuição do eixo transverso. E qual é a importância disso aqui? Primeira coisa que a gente vai observar, na imagem, a diferença é brusca, né? Porque se você for parar para pensar aqui, olha, na minha sequência que está o T1, a minha gordura, tá aqui, olha, a gordura aqui, toda brilhosa. É uma das características do T1. A gordura brilhosa, você pode ver aqui, ó, bem bonitinho o tecidozinho, ó, bem delineado acima da calota craniana. Está aqui o osso, ó, isso aqui é o osso cortical. E aqui por cima, aqui bem branquinho aqui, ó, é a gordura que está brilhosa. Porque uma das características da imagem do T1 é apresentar a gordura brilhosa, a gordura vai brilhar. Já a questão líquida, se você for observar aqui o líquor, olha aqui o líquor que banha o cérebro, todo o líquorzinho que eu não sei se vocês sabem disso, eu derrubei meu microfone, espero que não tenha atrapalhado, mas não sei se vocês sabem disso, mas o cérebro ele não é preso naquela alta craniana, ele flutua dentro de um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido é responsável pela circulação de nutrientes, tirar a parte tóxica do resultado da interação. Então, todo esse líquido é o que banha o cérebro. O líquido todo que está aqui banhando o cérebro está tudo escuro, está tudo preto. Já o meu T2, eu vou ocorrer justamente uma inversão. Se você for analisar direitinho aqui, ó, tudo que está brilhoso aqui é o líquido. Ó. O mesmo líquido que estava banhando aqui o cérebro, está banhando aqui o meu cérebro também, só que ele está brilhoso. Você consegue ver aqui, ó, quarto ventrículo, o cerebelo aqui todo banhado, ó, quarto ventrículo, terceiro ventrículo, o aqueduto aqui, ó, todo ele completo aqui. E claro, isso aqui é uma patologia, é um processo expansivo de hipófise, isso não deveria existir, essa septação aqui. E é justamente essa a diferença. Se você for observar aqui no T1, observe aqui a hipófise do paciente, no T1 você vai ver todo o contorno do processo expansivo e dentro a parte líquida. Já quando você bota no T2, a parte líquida que está dentro do processo expansivo fica bem brilhosa. Você consegue ver essas células, consegue ver essas septações. Isso é primordial, isso é muito importante com relação ao diagnóstico. É isso que vai definir que tipo de tumor, é isso que vai definir a origem do tumor, o crescimento do tumor. É justamente essa forma que os médicos utilizam, os médicos radiologistas, utilizam para diagnosticar as doenças e patologias, né, ou deformidades. Já aqui nós temos o DP. Ó. O DP é uma fusão do T1 e do T2. Um vai suprimir o outro e vai gerar essa imagem acidentada. Lembrando que, cara, são 3 ponderações só. Nós temos inúmeras. Todo dia se cria uma. E justamente essas ponderações são criadas dessa perda e ganho de energia no processo de declínio e de recuperação.
Na imagem, as características na imagem, nós vamos aqui, deixa eu me tirar daqui, que eu estou atrapalhando um pouquinho. Aqui. Eu sei para que eu tenho que aparecer nessas imagens, é só para atrapalhar mesmo. Mas o pessoal exige que o professor apareça, né? Mas olha só, nós temos aqui o tipo de tecido. Opa, onde é que foi parar isso? Temos aqui o tipo de tecido e como esse tecido vai se comportar nas ponderações. No caso aqui, a ponderação T1 e a ponderação T2. O osso cortical, né, o osso propriamente dito, ele vai aparecer de forma escura no T1, no T2 vai permanecer escuro, até porque o T1 e T2 não são ponderações adequadas para estudo ósseo. Nós temos o STIR. Mas já eu acho que eu vou mostrar, você tem a imagem STIR aí, que ele mostra com detalhe tanto a parte de vascularização óssea quanto a parte patológica óssea. Ela é muito demonstrada no STIR. Medula óssea vermelha vai aparecer cinza clara, no T2 vai aparecer cinza escura. O ar, que no raio-x aparece preto, lembram? No raio-x o ar aparece preto porque a radiação não interagiu com nada, mas na ressonância também vai aparecer escuro. E vai aparecer escuro. E por que o ar vai aparecer escuro? Porque o ar não possui átomos de hidrogênio. A primeira coisa que a gente vai entender, eu preciso de átomos de hidrogênio para serem influenciados pelo campo magnético principal, pelo B0, para poder ocorrer recuperação e declínio. Então, onde não tem ar, onde não tem água, não tem ar. Então, se o átomo de hidrogênio não encontrarmos lá o átomo de hidrogênio, ele não vai gerar imagem. Um exemplo disso é aqui, ó. Apesar de ter umidade aqui, mas a umidade não tem átomos de hidrogênio suficiente para gerar uma imagem. É o caso dos pulmões. Os pulmões têm uma pequena quantidade de átomos de hidrogênio. Então, como tem pequena quantidade de átomos de hidrogênio, a imagem não vai ser adequada. Na verdade, não gera imagem nenhuma. Gera o que nós chamamos de ausência de sinal, porque não tem átomo de hidrogênio para gerar algum tipo de sinal, para gerar a imagem. A gordura ó, em T1 vai ser brilhante, como a gente mostrou aqui na imagem. Ó. Na imagem anterior você vê a gordura aqui na região da nuca do paciente, a septação. A gordura está aqui, ó, a gordura bem brilhosa aqui no tecido, certo? Mas já a gordura, já no meu T2, ela vai ser escura. Você vê aqui, tá vendo? Dá para ver, dá para definir o que é gordura, mas você vê que não tem o mesmo brilho do meu T1, certo? Substância branca do encéfalo, ela vai aparecer cinza clara no meu T1, cinza escura no meu T2, justamente por causa da inversão, ó, tá aqui, ó, cinza clara e cinza escura. Substância cinzenta no cérebro, cinza escura no T1 vai inverter, cinza clara no T2. O LCR e água, o líquido cefalorraquidiano, né, o líquor, vai aparecer escuro no T1 e vai aparecer brilhante em T2. Até para ser honesto com vocês, uma coisa que é bem interessante se vocês observarem em ponderação, a primeira coisa que você observa para identificar uma observação é o conteúdo líquido. Então, se você tem um conhecimento de anatomia, que eu acho que é uma coisa até imprescindível de se comentar, que para trabalhar com ressonância magnética, tende a haver o conhecimento de anatomia. Se você não conhece anatomia a fundo, vai ser bem complicado você realizar os exames, porque, infelizmente ou felizmente, o médico não vai estar ao seu lado lá para lhe orientar qual é a estrutura a ser estudada. E os exames de ressonância magnética, eles não se limitam a crânio, a tórax, a braço, a mão, como ocorre com a raio-x. Eles são mais detalhados, eles fazem estrutura de língula, de bulbo, de corpo caloso, de quarto ventrículo. Então, existe a necessidade do conhecimento de anatomia. Então, se você tem conhecimento daquela estrutura anatômica que está sendo estudado, a primeira coisa que você vai ter que observar naquela estrutura é a água, é a presença de água. Se a água aparecer escura, se o líquido aparecer escuro, você vai ter certeza que é um T1. Se o líquido aparecer claro, vai ter um T2 ou subponderações referentes a T1 e a T2, certo? Os músculos vão aparecer cinza escuro e os vasos vão aparecer também escuros, né? Então temos aqui, olha, isso aqui é a tabelinha da intensidade de sinal na ressonância magnética. Lembre-se que ela é muito parecida com a escala de cinza empregada no raio-x, todo mundo conhece a escala de cinza. Na tomografia, a escala de cinza ela é aplicada com a questão de densidade, chamada escala de Hounsfield. Em ressonância magnética, nós temos a escala de intensidade de sinal. E o que nos diz a intensidade de sinal? A escala de intensidade nos diz ó, que a ausência de sinal, aqui é o preto, ó, certo? Ao redor da superfície de base, ela é toda preta. Por que preta? Porque ela tem uma ausência de sinal, ela não tem átomos de hidrogênio. É o caso, o ar mesmo, o ar não tem átomos de hidrogênio presentes o suficiente para gerar algum tipo de sinal. É como o caso dos pulmões também. O sinal hipointenso, hipo, abaixo da densidade, né? Abaixo do sinal lateral. O isointenso,
que é o equivalente, ou seja, o sinal externo é o mesmo sinal do sinal interno, e o hiperintenso quando o sinal interno ele é superior ao sinal externo. Então, tudo isso aqui é o que é utilizado para gerar as minhas imagens em ressonância magnética. Observe que é bem parecido com a escala de cinza no raio-x, é bem parecida com a escala de Rauscher da tomografia computadorizada, mas o processo de formação da escala de cinza na ressonância magnética é um processo bem diferente. Temos agora os escalas. É melhor deixar isso para depois, né? Eu acredito que for suficiente, acredito que também já deu tempo da aula, já 20 minutinhos da aula. Então vamos deixar esses assuntos da escala de tempo e de pulso para a próxima aula, que é a nossa quinta aula. Eu agradeço aqui a presença de vocês, agradeço quem tem estudado e espero ter passado o suficiente de informação para esse princípiozinho do nosso assunto de ressonância. Lembrando que isso aí é o princípio. Lembrando que qualquer dúvida, eu vou deixar meu número de WhatsApp para entrar em contato, tá bem? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por ter assistido ao vídeo.